Amigos e amigas, paz e bem. Dia 4 de outubro, nós vamos celebrar a festa de São Francisco de Assis. O que representa São Francisco de Assis para nós, para o mundo, para a Igreja? Francisco de Assis foi um homem que viveu no fim do século XII até as primeiras décadas do século XIII. Francisco foi um jovem filho de uma família razoavelmente rica, que aproveitou muito a sua juventude. Festas, aventuras. Ele buscava a felicidade onde ela não se encontra. Numa de suas buscas por aventuras, ele foi para a guerra, foi feito preso, foi nesse cárcere doente que ele começa a refletir sobre a vida. Ele descobre outros valores que não estes que antes faziam dele um jovem que buscava felicidade. Agora ele descobre Deus, Jesus Cristo. Francisco fez uma experiência mística numa igrejinha chamada São Damião, quando ele está rezando em frente à cruz. Ele ouve uma voz que lhe diz: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja, que está em ruína. Num primeiro momento ele pensou numa construção material, mas logo ele descobriu que a igreja que essa voz falava não era uma igreja de pedras, mas a igreja humana que vivia uma tremenda crise. Francisco então começou a se voltar para Deus e para os irmãos. Ele descobriu o rosto de Jesus Cristo no rosto do pobre, do pequeno, do sofredor, doente, deficiente, principalmente no leproso. A lepra, como nós sabemos, é uma doença trágica, contagiosa. A pessoa vai apodrecendo viva. E muitas pessoas fogem dos leprosos. E Francisco fazia isso também num primeiro momento. Mas depois que ele descobre Cristo e vê Cristo no rosto do pobre, do sofredor, ele agora vai, abraça o leproso, beija o leproso e depois ele afirma: tudo aquilo que antes para mim era repugnante ou amargo, agora se tornou doce. Aquilo que antes era doce, agora para mim perdeu sentido, ficou amargo. Francisco então se tornou o homem que melhor entendeu o que é conversão. Ele se converteu. Levou uma vida austera, sem nada de próprio, só queria mesmo aquilo que de fato se precisa para viver. Seu estilo de vida logo despertou em tantos outros e em tantas outras interesses. Outros também queriam viver esta vida. Assim sendo, logo ele se vê num grupo, São Bernardo, Egídio e tantos outros que quiseram viver esta vida. Nasce assim a Ordem dos Frades Menores, ou se quisermos, a Ordem dos Irmãos Menores. Mais tarde, também mulheres quiseram viver esta vida, começando com Clara de Assis. Foi assim que Francisco fundou a Ordem das Irmãs Clarissas, ou a Segunda Ordem Franciscana. Mas ainda não era o suficiente. Ele criou uma terceira ordem franciscana para pessoas que vivem fora de conventos, leigos e leigas, casados e solteiros. Essas três ordens
são, por assim dizer, a grande família franciscana que se inspira em São Francisco de Assis. Francisco morreu em 3 de outubro de 1226. Vamos celebrar 791 anos da sua morte. As ordens franciscanas, então, continuaram através da história. Muitos homens, muitas mulheres entraram nesta ordem. Muitos leigos e leigas também quiseram viver este carisma desde aquela época até hoje. No século XVI, início do século XVI, houve uma crise na primeira ordem e houve um rompimento. Alguns freis pensavam em viver mais nos conventos, outros queriam viver mais fora, trabalhando diretamente com o povo. Então, estes que quiseram viver mais dentro dos conventos passaram a ser chamados de Ordem dos Frades Menores Conventuais. Os que quiseram viver mais fora passaram a se chamar Ordem dos Frades Menores Franciscanos. 10 anos mais tarde, mais um grupo de freis não muito contente porque queriam se dedicar à contemplação, à oração e principalmente cuidar também de leprosos. Foram os freis que usavam um capuz pequeno. Em italiano, então, passaram a se chamar de cappuccini, capuchinho, capuz pequeno. Nasce assim a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Hoje, a primeira ordem de São Francisco é composta de 3 ordens, 3 ramos, vamos dizer melhor assim, conventuais, franciscanos e capuchinhos. A segunda ordem é composta pelas Irmãs Clarissas de Vida Contemplativa. E a terceira ordem franciscana, composta por leigos e leigas, também ela proliferou e se formaram 2 ramos. A ordem terceira franciscana secular e a terceira ordem franciscana regular. A ordem secular são homens e mulheres que vivem nos seus negócios, nos seus trabalhos, mas que se reúnem e vivem o carisma franciscano. A ordem regular são religiosas e religiosos, a maioria são femininas, como as Irmãs Franciscanas da Penitência e Caridade Cristã, as Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora Aparecida, Irmãs Franciscanas Bernardinas e tantas outras. Também há institutos masculinos que seguem a Ordem Franciscana Regular Terceira. O que significa Francisco para nós hoje? Francisco é uma figura que não é apenas importante para a família franciscana, não é apenas importante para a Igreja Católica. Ele é visto, venerado e contemplado também fora da Igreja, mesmo fora do cristianismo. Pessoas de toda a origem, de todas as etnias, veneram este homem porque ele soube colocar tudo no seu lugar. Deus em primeiro lugar. Amor ao próximo como a si mesmo e principalmente amor à natureza. Francisco via Deus na água, na planta que cresce, na terra, no fogo, em tudo. O que significa Francisco para nós hoje? Hoje nós esquecemos de Deus, não amamos o próximo e poluímos a natureza. Francisco vem nos ensinar. Deus sempre em primeiro lugar. Todo ser humano é a imagem e semelhança de Deus e deve ser amado e respeitado. As coisas, a criação, a natureza, reflete a mão de Deus. Por isto, deve também ser amada e respeitada. Meu amigo, minha amiga, boas festas de São Francisco, paz e bem.